Nós vamos para o nosso texto. Eu vou ler o texto, querido, tá bom? E vou começar com dois conceitos a respeito de sabedoria. Nós temos assim um desafio muito grande, querido, falar de provérbios, falar de sabedoria, tá? Eu gostaria muito que a gente pudesse aprender, entende? Que a gente pudesse desenvolver, na verdade, o hábito, queridos, e o desejo de ter um coração sábio diante do Senhor, tá? É uma necessidade que nós temos, irmãos, sabedoria. Quanto mais a gente estuda sobre isso, mais a gente percebe o quanto nós necessitamos de sabedoria para a vida, entendeu? Para viver o nosso dia a dia, para desfrutar daquilo que Deus tem para nos dar. Então eu queria convidar você para que a gente meditasse aqui nesses versículos do 13 até o 20, e a gente vai trabalhar um pouco isso aqui. Eu já comecei isso a semana passada pela live, tá? A mensagem está pronta, tem ela no Facebook, eu vou editar para colocar também no YouTube. Então deixa eu ler com vocês. Diz assim: feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que se possa desejar não se compara com ela. Em sua mão direita ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria lançou os fundamentos da terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Pai, nós te louvamos mais uma vez, te damos graça mais uma vez por estarmos na tua presença, Senhor. Nossa oração é que o Senhor dê-nos uma mente e um coração desejoso de aprender, Senhor. Uma mente e um coração que de fato anele, Senhor, meu Deus, por compreender a Tua Palavra, por viver a Tua Palavra, no nome de Jesus. Pai, ajude-nos, por amor do Teu santo nome, Pai, a compreender aquilo que será ministrado, Senhor. A mim, dar-me graça para ministrar a Tua Palavra, Senhor. Dá-me graça para expor a Tua Palavra, Senhor, com fidelidade, Senhor, meu Deus, com sabedoria, e principalmente, Pai, no poder do Teu Espírito, para que a palavra ministrada alcance o nosso coração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, queridos. Bom, queridos, esse é um texto muito interessante, desafiador. Eu confesso a vocês, eu acho que em toda a minha vida, que não é tanto tempo assim, de pastor, de pregador, eu já prego há bastante tempo, e eu nunca tinha passado por um desafio tão grande quanto esse que eu estou vivendo agora, que é ministrar provérbios, irmãos. Engraçado que quando eu estava buscando de Deus uma direção, né, para aquilo que eu queria ministrar, eu disse: Senhor, eu vou sair um pouco do Novo Testamento, porque eu tenho pregado muito Novo Testamento. Preguei 1 João, preguei 7 capítulos de Apocalipse, depois preguei Gálatas, aí preguei Filipenses. Eu disse: eu preciso ir agora para o Velho Testamento, preciso de uma direção. Aí veio Provérbios. Eu pensei: ainda bem que veio Provérbios, é um livro fácil de expor. Ô irmãos, pense no desafio que é pregar Provérbios, entende? Bom, como eu disse a semana passada pela live, a dificuldade maior em Provérbios é compreender alguns termos, querido. E sabedoria é uma dessas palavras que necessitam que a gente compreenda, entende? Você não pode falar sabedoria, sabedoria, sabedoria sem que você saiba o que o autor está ensinando com isso, o que ele está querendo dizer com isso, entende? E como eu disse já semana passada, eu acredito sinceramente, pelo tudo que eu já estudei a respeito de Provérbios, pelas leituras que eu já fiz, é que sabedoria
ela é uma palavra que depende muito do contexto em que ela aparece para você dar a ela um significado, entendeu? Alguns dizem que é Jesus Cristo, porque Paulo diz em 1 Coríntios 1:30, se eu não me engano, que Jesus Cristo é a nossa sabedoria. Também baseado em Paulo, se eu não me engano, em Romanos, né? Onde diz que todos os tesouros do conhecimento da sabedoria estão escondidos em Cristo. E aí, pela maneira como os autores de Provérbios descrevem, ele descreve a sabedoria como uma pessoa, e aí coloca ela lá na eternidade, do lado de Deus, ele diz, a sabedoria é Cristo. Eu não discordo, querido, que seja, entendeu? Mas eu acredito que você precise definir no texto onde a aplicação seja Cristo, entendeu? No nosso caso aqui, não creio que seja, não creio que esteja falando de Jesus Cristo. Para outros autores, eles dizem que se você quiser compreender sabedoria, você precisa compreender ali o comecinho do livro, quando ele começa a descrever o propósito do livro, né? Ele fala lá de instrução, de entendimento, de conhecimento, de prudência e tudo mais. Alguém disse que quando você compreende aquelas 8 palavras lá, incluindo sabedoria, você tem uma noção do que o autor quer ensinar por sabedoria. Aí as pessoas vão trazendo conceitos, entende? Eu vou dar a vocês aqui 2 conceitos e um deles é muito semelhante ao conceito que eu entendo que seja de sabedoria no texto que nós estamos estudando. Por isso que eu vou começar por esse. Olha só, a sabedoria, conforme o emprego desse termo em Provérbios, significa viver e pensar de conformidade com a verdade de Deus, com seus caminhos e seus desígnios. Veja, sabedoria significa viver e pensar de conformidade com a palavra de Deus, com os seus caminhos e seus desígnios. Na verdade, palavra de Deus, seus caminhos e seus desígnios designam uma única coisa, entendeu? A palavra em si, a verdade escrita aqui, os mandamentos de Deus. Importa em considerar a totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo quanto Ele diz é certo e verdadeiro, sendo este o único padrão digno para orientar a nossa vida. Então, ser sábio, por meio desse conceito aqui, é você ajustar a sua vida ao que diz a palavra de Deus e viver através disso. Ou usando uma fala muito antiga dos crentes, né? A Bíblia é o nosso único manual de regra e fé. É basicamente isso, entendeu? Ser sábio é você ajustar a sua vida ao ensino bíblico e viver a partir disso. Lembre, querido, a sabedoria, em qualquer que seja o conceito aqui, nunca é apenas conhecimento, entende? Não é só saber das coisas. Para o judeu, o sábio é aquele que vive o que sabe, entende? Não adianta ter conhecimento e não viver aquilo que sabe. Alguém disse, você pode memorizar todo o livro de Provérbio e ainda assim não ser sábio. Por quê? Porque você não está vivendo aquilo que sabe. Não está colocando em prática o conhecimento que tem. E é impossível que haja sabedoria em nós sem que a gente viva o conhecimento que tem. É um desafio. Esse é um conceito, entende? Esse é um conceito de sabedoria. O outro é esse aqui, é esse conhecimento que nós temos da palavra de Deus, que nós ajustamos a nossa vida à palavra e vivemos a partir dela, entendeu? Hoje eu disse para alguém uma coisa interessante. Olha, as pessoas podem nos acusar. Aqui na igreja, alguns irmãos tiveram Covid. Ninguém pegou aqui no templo, querido. Vocês sabem disso, né? Os irmãos que tiveram, pegaram fora. Mas aí, alguém disse assim, mas pastor, mas estão dizendo que todo mundo da igreja está com Covid. Eu digo, bom, é por isso que eu estou pedindo a vocês que, se vocês tiveram contato com alguém que teve Covid, não venha para a igreja. Porque as pessoas podem até nos acusar, mas de uma coisa eu quero ter certeza, eu quero estar com a minha consciência limpa diante de Deus, de que eu não fui irresponsável, permitindo que todo mundo viesse para cá, colocando em risco a saúde dos irmãos, entendeu? Por isso que eu fiz tantas restrições lá no grupo, né? Se você gripou, se você está com algum sintoma de gripe, se você esteve em contato com alguém que teve Covid, e aí aquele monte de instrução, o uso da máscara, eu só não estou usando porque falar sem a máscara, com a máscara é muito ruim, entendeu? Perde a qualidade do áudio ali. Mas se não, querido, eu não tiraria a máscara para nada. Queridos, não é medo, não é medo.
Eu digo a vocês, irmãos, eu não tenho mais tanto medo disso. A nossa experiência aqui mostra que todos aqueles que contraíram o Covid, que fizeram o tratamento no começo, ficaram bons. Nós não temos um único óbito na cidade, mas eu preciso, mesmo sabendo disso, eu preciso agir, querido, com a consciência. Eu citei para esse irmão, olha, a Bíblia diz que as pessoas podem até nos acusar de alguma coisa, mas que pelo menos a acusação não tenha fundamento, seja uma mentira. Pedro fala sobre isso, entendeu? Então, se querem acusar, acusem, mas eu estarei com a mente tranquila diante de Deus, sabendo que nós tomamos todas as precauções necessárias para que aqui ninguém contraísse o vírus, tá bom, querido? Bom, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito, irmãos, veja, esse primeiro conceito, ele é 100% centrado na Bíblia, tá? Centrado nas Escrituras. A sabedoria é você aprender com a palavra e ajustar a sua vida àquilo que diz a palavra. Esse conceito aqui é um conceito também de sabedoria, que também está no livro de Provérbios, mas é um pouquinho mais diferente. Olha só, sabedoria é a habilidade de viver. Veja, é um conhecimento prático que ajuda a saber como agir e como falar em diferentes situações. Irmãos, é algo que deve ser desejável a nós, entendeu? Como a gente lida com as circunstâncias, com as pessoas, como é que a gente age diante de determinadas circunstâncias e como que a gente fala nesses determinados lugares, entendeu? Ser sábio é isso, é você se portar bem, é você, não é falar bem, é você falar aquilo que é necessário nas circunstâncias em que você está inserido, tá bom? A sabedoria implica a capacidade de evitar problemas e a habilidade de lidar com eles quando eles se apresentam. Veja, primeiro é a capacidade de você evitar problema. Tem a ver com essa coisa de como agir, querido, de como falar nos ambientes em que nós nos encontramos, entendeu? Então você evita muita coisa agindo sabiamente e você evita muita coisa falando sabiamente, entendeu? Agora, se não é possível evitar, a sabedoria é a habilidade para lidar com esses problemas quando eles aparecem. Você percebe que essa é uma sabedoria vivencial, uma sabedoria do dia a dia, de como nós lidamos com as questões. Não é fácil, querido, não é fácil. É fácil falar, entendeu? É fácil exemplificar, mas não é fácil viver isso. E eu digo isso por causa da nossa natureza, por causa do nosso temperamento, né? A gente acaba muitas vezes falando que não devia em determinados lugares, agindo de forma inconveniente em outros lugares, e a gente acaba criando problema de maneira desnecessárias. O sábio é aquele que evita essas coisas, e mesmo quando não é possível, quando os problemas aparecem, ele sabe como lidar com eles. A sabedoria também inclui a capacidade de interpretar a fala e a escrita de outras pessoas, a fim de reagir corretamente ao que elas estão dizendo para nós. Irmãos, se a gente bem soubesse, nós pediríamos muito isso ao Senhor, entende? Interpretar, querido, as pessoas, as atitudes e aquilo que elas estão dizendo é algo muito importante no dia a dia. Se nós queremos evitar problemas, essa é uma prática que nós devemos buscar constantemente diante do Senhor, sabe? Veja, agora eu vou trazer o conceito, que é o conceito adotado aqui nesse estudo de Provérbios 3, que é muito semelhante ao primeiro conceito, tá? A sabedoria, vou repetir o texto, versículo 13, olha: feliz o homem que acha sabedoria e feliz aquele que alcança o entendimento. Então, achar sabedoria e adquirir o conhecimento pode ser só uma maneira do pai dizer ao filho: guarde os meus mandamentos em seu coração, não os despreze, nem te esqueças dele. Guardar a instrução do pai, guardar os mandamentos do pai é uma forma de sabedoria, querido. E eu, sinceramente, por tudo que eu já preguei nesse capítulo, por tudo que eu já li nesse texto aqui, eu creio que esse é o uso mais claro, mais coerente da palavra sabedoria no nosso texto, tá bom? A ideia, querido, de que a sabedoria e conhecimento equivale à instrução e mandamentos pode, a meu ver, ser facilmente demonstrada.
Como é que a gente faz isso? É só você pegar os benefícios da sabedoria dos versículos do 1 até o 8 mais ou menos. Veja, guarde os meus mandamentos. Se você guardar os meus mandamentos, eles te darão vida longa, prosperidade e paz. Lá promete que os nossos caminhos serão endireitados, que nós teremos paz, que nós teremos saúde e vigor. Tudo isso está nesses primeiros 8 versículos do capítulo 3, tá? Agora, se você pega, querido, aqui os benefícios da sabedoria, aqui nesses versículos 14 e 15, na verdade do 14 até o 16 aqui, 17, você vai ver que os frutos são muito parecidos, os benefícios. Olha só, o benefício da sabedoria aqui nesse texto: vida longa, riquezas, honra, caminhos de paz, árvore de vida. É muito semelhante, querido. A árvore de vida tem a ver com cura, entendeu? Caminhos de paz tem a ver com caminhos retos. Então, são muito semelhantes os frutos, os benefícios apontados lá e os benefícios apontados aqui. Por isso que eu digo que há uma conexão, entendeu? Nesse capítulo, ele é uma unidade de pensamento, é uma ideia só que o autor vem desenvolvendo, tá bom? Agora a questão é, por que é tão importante achar sabedoria? É isso que nós vamos trabalhar hoje, tá? É isso que nós vamos estudar hoje. Agora, antes de responder, lembre-se que daqui por diante sabedoria será o equivalente a mandamentos, e a obediência aos mandamentos será o equivalente de achar sabedoria, tá? Eu estou fazendo uma conexão desses versículos aqui a partir do 13 com o restante que ficou para trás, do 1 até o 10, na verdade. Estou conectando esses versículos, o mesmo discurso, uma mesma fala, só que uma abordagem um pouco diferente. Como eu disse a semana passada na live, aqui está mais para algo, é como se fosse uma palavra motivacional do pai para o filho. Ele dá algumas exortações, ele dá algumas orientações, alguns mandamentos, depois ele alerta para a possibilidade daquele menino que, se ele desobedecer essas instruções, ele vai ser corrigido, ele vai ser disciplinado. Agora vem esse pai muito amoroso, vem e diz ao filho: olha, filho, eu vou te mostrar por que você deve viver isso. Então ele começa a apresentar os benefícios de uma vida de obediência, tá bom? Bom, gente, para falar desses benefícios, eu vou ler aqui os versículos 14 e 15. Porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparado a ela. Veja, por que a sabedoria é tão importante, querido? Porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o da prata. E melhor é a renda da sabedoria do que o ouro mais fino. Mais preciosa é a sabedoria do que pérolas, e tudo que podes desejar não pode ser comparado à sabedoria. Observe o que este pai está dizendo ao seu filho. Olha, é mais ou menos isso. Por mais valor que tenha a prata e o ouro, e por mais preciosa que sejam as pérolas, mesmo considerando todos os benefícios que estas coisas ofereçam, elas jamais podem ser comparadas ao valor da sabedoria. E por quê? Nós vamos já ler o texto para responder. Mas antes, deixa eu fazer uma pausa aqui, querido. Olha, irmãos, esse é um texto muito interessante para a gente meditar. Esse pai está dizendo para o filho: filho, riquezas são importantes, mas nenhuma riqueza do mundo se iguala à sabedoria. E por quê, querido? Olha o versículo 16, 17 até o 20. Aqui tem as respostas que nós vamos trabalhar hoje à noite na nossa meditação. E por que nenhuma riqueza desse mundo, nem prata, nem ouro, nem pérola, nem joias ou rubis, tanto faz a tradução que você tem aí, porque nada disso se compara à sabedoria? Aí ele diz, vou lendo e dando a você o entendimento: o alongar-se da vida está na mão direita da sabedoria, e na sua mão esquerda a sabedoria tem riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos aqueles que retêm a sabedoria. O Senhor com sabedoria fundou a terra,
com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam o orvalho. Queridos, está aqui a resposta. Por que nenhuma riqueza desse mundo se compara à sabedoria? Primeiro, porque a sabedoria traz consigo a longevidade, riquezas e honra. É o que diz o versículo 16. Em sua mão direita ela oferece vida longa, na esquerda riquezas e honra, é o que diz o texto. Você percebe que a sabedoria aqui é quase que personalizada, né? Parece uma pessoa que tem na mão direita vida longa, longevidade, e tem na esquerda riquezas e honra. Um comentarista de provérbios chamado Bruce, alguma coisa lá, ele diz que ao colocar a vida longa na mão direita da sabedoria, o pai lhe dá mais valor do que as riquezas e honra. É interessante, querido, eu não gostei muito disso não, mas olha, é interessante que a Bíblia faz menção ao lado direito ser o lado mais importante do corpo. Deixa eu te mostrar isso rapidinho. Em Gênesis, no capítulo 48, versículo 18, está escrito assim, olha: e José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, ponha a mão direita sobre a cabeça dele. Estava lá Manassés e Efraim, né? Manassés o mais velho, Efraim o mais novo. Quando Jacó foi abençoar, ele colocou a mão direita na cabeça do mais novo, do Efraim. Aí José disse: não, pai, o mais velho é Manassés. Veja, a mão de abençoar é a mão direita. Interessante. Por isso, a longevidade está na mão direita, e por isso a longevidade é mais importante do que riquezas e honra. Agora veja Eclesiastes 10:2. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto, o contrário do sábio, para o da esquerda. Irmãos, isso aqui é preconceito, isso aqui não pode não. Eu sou um canhoto, querido. Olha, um texto mais complicado ainda, Mateus 25:32. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Por que eu estou citando esse texto para vocês, querido? Porque o autor aqui, Salomão, diz que a sabedoria tem na sua mão direita longevidade. Isso quer dizer que longevidade é mais importante do que riquezas e honra. Agora veja, eu vou continuar a citação de Bruce. Ele diz, olha: ao colocar a vida longa na mão direita da sabedoria, o pai lhe dá mais valor que as riquezas e honra. Mas a vida longa sem riqueza e dignidade não é muito desejável. Viver muito, irmãos, mas viver mal não é bom, entendeu? Vida longa só é bênção se ela é bem vivida, se você desfruta isso com prosperidade e paz, entendeu? Com dignidade. Na verdade, se vocês observarem, querido, as citações bíblicas sobre longevidade, nós perceberemos que elas quase sempre vêm acompanhadas de prosperidade e paz. Pegue o texto que nós lemos aqui, no versículo 1. Eu não tenho como ler todos os textos. Olha: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e o que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias, ou seja, te dará longevidade, e lhes acrescentarão anos de vida e paz. Prosperidade e paz é o que é dito, na verdade, entendeu? Então, sempre que há uma promessa de longevidade, essa promessa é acompanhada de prosperidade e paz, querido. Efésios 6, versículo 1 e 2, a mesma coisa. Filho, honra o pai e tua mãe lá, porque é o primeiro mandamento com promessa, né? E se você fizer isso, você vai viver muito e bem. Porque viver muito, querido, e não viver bem, não é bênção, entendeu? Não é bênção. Ele continua: a riqueza é um estado desejável e é a recompensa da sabedoria, mas não é o objetivo da sabedoria. Vocês percebem isso? A riqueza, querido, ela é uma recompensa da sabedoria. O próprio Paulo diz isso, né? O amor ao dinheiro é a raiz
de todos os males, entendeu? Então, dinheiro ou riquezas ou prosperidade é uma consequência da sabedoria e não o objetivo da sabedoria, tá bom? Deixa eu te mostrar isso de maneira clara, querido, só para você entender aqui o que nós estamos colocando. Olha, em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 10, nós temos um texto interessante. Todo mundo conhece, quando eu for ler aqui vocês vão perceber. Olha, o Senhor se agradou com o pedido de Salomão, por isso Deus respondeu. Salomão está lá, dormindo, o Senhor aparece para ele no sonho, e ele diz algo a Salomão que é uma coisa assim desejável a todos nós, querido. Faça um pedido, porque o que você me pedir eu te darei. É um sonho só, mas Deus foi a Salomão. No sonho, Salomão disse: Senhor, o Senhor me colocou para governar um povo muito grande e eu sou muito jovem, então me dê sabedoria e entendimento para eu governar esse teu povo. Aí segue o texto: o Senhor se agradou com o pedido de Salomão, por isso Deus respondeu: já que você pediu sabedoria para governar o meu povo, e não uma vida longa, ou riquezas para si, ou a morte dos seus inimigos, mas entendimento para discernir o que é justo, vou dar o que você me pediu. Vou dar um coração mais sábio e entendido do que o de qualquer outra pessoa nascida antes ou depois de você. E também vou dar o que você não me pediu: riquezas e honra. Ninguém em todo o mundo será tão rico e famoso quanto você pelo restante da sua vida. Salomão, o que tu me pediu eu vou te dar. E Salomão disse: Senhor, o que eu quero é apenas sabedoria e conhecimento para governar o teu povo. Sou novo, não tenho experiência e preciso de sabedoria. Deus se alegrou tanto com a resposta, que ele disse: eu vou te dar o que tu me pediu, só que eu vou te dar muito mais do que você me pediu. Riqueza nunca deveria ser um fim em si mesmo, mas sempre o resultado de alguma coisa, entendeu? A consequência de alguma coisa. Esses homens da Bíblia, você pode pegar, queridos, aqui, os homens ricos da Bíblia, pega lá Abraão, todo mundo lá, Isaac, Jacó, todos eles, nenhum deles buscou isso. Na verdade, não há registro na Bíblia de um homem de Deus buscando riquezas para si. Você não vai ver isso, entende? Eles buscaram outras coisas muito mais importantes do que riqueza, e por causa disso Deus deu a eles aquilo que nem eles pediram. É uma boa dica para nós, irmãos. A gente vê hoje os pastores o tempo todo incentivando os irmãos a pedir riqueza, essas coisas. Não, o caminho não é esse. É engraçado, irmãos, eu nunca pedi para mim riquezas, sabe? Nunca foi um sonho meu ser rico. Não é que eu não queira isso, eu queria. Não também por causa de vaidade ou qualquer outra coisa dessa natureza, entendeu? Mas por entender, querido, que com o dinheiro você pode fazer a obra de Deus de uma forma bem interessante, sabe? Imagine, você quer abrir um ponto de pregação bem aqui em Araguatim, só um exemplo, colocar uma extensão nossa lá. Como é que faz isso? Ah, pastor, pela fé, amém. Mas vai comer como lá? Pela fé, pastor, sim, mas fé para quê? Para ter o dinheiro para ir no supermercado e comprar, não é isso? Entende, querido? Então a gente precisa de dinheiro, a igreja precisa de recursos. Então, querido, olha só, porque que nenhuma riqueza desse mundo, nem o ouro, nem a prata, nem as joias mais preciosas, nenhuma delas se compara com a sabedoria, porque com a sabedoria vem a longevidade, riquezas e honra, entende? Se nós alcançarmos a sabedoria, querido, essas coisas poderão chegar até nós, tá? Agora, não há dúvida, querido, do que só o que eu já li aqui com vocês, só o que eu já falei aqui com vocês, seria suficiente para provar a relevância desse ensino. Só que eu vou um pouquinho mais adiante e vou tentar andar um pouquinho mais rápido por causa do tempo aqui. Olha só, Provérbios 4, 7, 8 e depois o versículo 10. O princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento. Se você observar, sabedoria e entendimento aqui são a mesma coisa, tá bom? E aqui, sabedoria aqui não tem a ver, sabe? A sabedoria aqui é a busca pelo conhecimento, pela experiência de se viver uma vida agradável a Deus. Olha só, o princípio da sabedoria é: adquira a sabedoria. Com tudo que você possui,
Está dizendo assim, olha, invista tudo que tem para adquirir sabedoria. Então é algo que a gente adquire, querido, tá? É algo que alguém consegue adquirir por meio de esforço, de algum sacrifício. Então aqui não tem a ver com Jesus, entendeu? Aqui também não tem a ver com mandamentos de Deus para nós. Aqui é algo mais prático. Tem a ver com conhecimento, tem a ver com vivência, com prática da vivência, tá? Veja, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você a abraçar, ela o honrará. Está vendo as promessas? Ela vai te exaltar, ela vai te honrar. Agora, no mesmo contexto aí, no versículo 10, ouça, meu filho, e aceite as minhas palavras. Querido, a mesma ideia de sabedoria, a mesma ideia agora de mandamentos. Aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida serão muitos. Novamente, irmãos, longevidade, honra, prosperidade, tudo incluso na mesma coisa, tá? Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O que é temor do Senhor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você alcança a sabedoria, a recompensa da sabedoria é riqueza, honra e vida, tá? No caso aqui, querido, vida abundante. Efésios, que eu falei agora há pouco para vocês, Efésios 6, 1, 2, 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. A ideia aqui é para que seja próspero e que sejas de longa vida sobre a terra. Novamente, querido, esse conceito, longevidade, prosperidade, paz, eles andam junto o tempo todo. Não vai, é mais ou menos assim, é como se não valesse a pena viver muito sem que você não viva bem. Viver muito e viver mal não é bênção para ninguém, entendeu? Basta você pegar o livro de Provérbios para ver isso. Provérbio, Jó, aliás, pede algumas vezes para morrer. Desejou não ter nem nascido, por quê? Porque estava sofrendo. Uma vida, querido, baseada no sofrimento, uma vida vivida em sofrimento, irmãos, não pode ser bênção, querido. Entende? Não é promessa de Deus para nós. Por que a sabedoria é melhor do que todos os tesouros da vida? Aí eu cito alguém, querido. Ele diz o seguinte, olha, porque o dinheiro pode colocar a comida na mesa, mas não a comunhão ao redor dela. Pode dar uma casa, mas não um lar. E pode dar joias a uma mulher, mas não o amor que ela deseja de fato. A sabedoria, por sua vez, pode oferecer tanto os benefícios físicos quanto os espirituais. Então é sábio da nossa parte desejar. E irmãos, me permita dar fazer um pedido a vocês. Leia Provérbios, querido. Eu sei que você está lendo a Bíblia lá, entendeu? Mas não custa nada. Sabe, tira todo dia, leia um capítulo de Provérbios. Você vai lendo 31 capítulos. Daria para você ler 12 vezes por ano o livro de Provérbios. Irmãos, muito conhecimento prático, muita vivência, muita experiência prática do dia a dia. Abrange quase todas as áreas da vida do ser humano no livro de Provérbios, entendeu? Sabedoria para todas as áreas da vida você encontra em Provérbios. Se Deus permitir, nós vamos estudar muito dessa sabedoria na nossa caminhada aqui, no nosso desafio de estudar Provérbios. Por que a sabedoria, querido, ela é mais preciosa do que todas as riquezas desse mundo? Porque os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e de paz. Veja, irmãos, primeiro, a sabedoria oferece longevidade, a sabedoria oferece riquezas e honra. Agora a sabedoria traz caminhos agradáveis e de paz. O que é isso? Vamos ler aqui. Provérbios 3,17. Os caminhos da sabedoria tornam a vida agradável e os seus caminhos são de paz. Em outras traduções, querido, a sabedoria torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo o que faz. Mais uma tradução ainda: os caminhos por onde a sabedoria leva são belos e traz uma paz maravilhosamente completa. Isso é o que a sabedoria oferece. Ainda falando de sabedoria, olha só, querido, Provérbios 2,20. Tendo a sabedoria, você andará pelos caminhos dos homens de bem e guardará as veredas dos justos. O que ele está dizendo aqui? Que a sabedoria te livrará dos caminhos dos homens maus e perversos. Se você é sábio, você será livre ou livrado
dos caminhos dos homens maus, dos homens perversos. Provérbios 2:12, irmãos, olha, a sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Mais uma vez, o que ele está dizendo? O sábio sempre andará na companhia dos homens de bens, pois quem anda com o tolo é. Queridos, veja como isso é prático. A pergunta aqui para nós seria a seguinte: olha, quem são os teus amigos? Com quem você anda? Todo mundo conhece esse provérbiozinho bem popular, né? Me diz com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. A sabedoria faz com que a gente faça amizades que nos abençoem. Me permita dizer algo aqui, querido. Uma vez eu preguei uma mensagem sobre Tomé. A mensagem dizia a respeito, querido, sobre as pessoas com as quais nós temos como referenciais. Porque o que está sendo colocado aqui, querido, é o seguinte: esses caminhos que são agradáveis, esses caminhos de paz aqui, tem a ver muito com as pessoas com as quais nós andamos. Veja aqui, olha os dois provérbios aqui. Tendo a sabedoria, você andará pelo caminho dos homens de bem e guardará a vereda dos justos. A sabedoria te livrará do mau caminho e dos homens que dizem coisas perversas. Então, o sábio é aquele que sabe escolher bem os seus amigos. O sábio é aquele que escolhe amigos que serão bênção na vida dele. A gente pode lidar com as pessoas no dia a dia, ter colegas, mas na hora de escolher amigos, a gente precisa ser muito inteligente, irmãos, muito sábio. Eu tenho, querido, eu adoto uma postura na minha vida que funciona mais ou menos assim: olha, as pessoas com as quais eu vou me relacionar, as pessoas com as quais eu vou abrir o coração, são pessoas que estão sempre num nível mais elevado do que eu, entende? Como pastor, eu adoto uma postura. Eu converso com qualquer um de você, eu tenho algumas liberdades com alguns, vocês são mais achegados de outros, mas na hora de fato abrir o coração para aquilo que realmente é importante na minha vida, principalmente no meu ministério, aí eu recorro ao pastor Jair, entende? Hoje. No passado tinha o pastor Paulo Sérgio. Pessoas que eu permito que sejam influências na minha vida. Irmãos, eu escolho essas pessoas, entende? Eu escolho. É muito simples, querido. O companheiro do sábio será sábio, irmãos. O companheiro do tolo será tolo. Então a sabedoria, ela nos proporciona isso, entende? De você, queridos, e me permita dizer isso a vocês: cuidado com as pessoas com as quais você faz amizade. Eu não estou falando, querido, desse coleguismo que a gente tem, sabe? De jogar uma conversa fora aqui, uma brincadeira. Estou falando de pessoas com as quais você vai abrir o coração. Pessoas que vão te dar conselhos na vida, pessoas que vão te orientar, e dependendo da orientação delas, você pode ou não melhorar, entendeu? Nessas horas, irmãos, nós precisamos de pessoas, de homens e mulheres de Deus, que estejam sempre um nível acima de nós. Olha, irmãos, isso pode parecer prepotência, eu sei disso, mas, por exemplo, olha, eu quero aprender sobre pregação. Irmãos, para mim, eu não conheço, nunca vi Lloyd Jones fisicamente, mas ninguém tem me influenciado tanto na minha vida cristã quanto esse homem. Tudo que ele escreveu em português eu tenho, leio, estudo, entendeu? Então é um referencial na minha vida que vocês não têm ideia, entendeu? Não tem ideia. Mas eu escolhi ter ele como referencial. Por quê? Porque eu sei que ele está num nível bem acima do meu, querido. E andando, por assim dizer, com ele, eu posso crescer, entendeu? Eu posso avançar. Eu não posso ter como referencial, querido, alguém que está no mesmo nível que eu, ou alguém que está abaixo do meu nível. Porque aí não haverá crescimento, irmãos. Para crescer, eu tenho sempre que mirar alguém que está acima de mim. E entenda a linguagem, por favor, tá bom? É necessário, querido. A sabedoria vem para isso. Caminhos planos, caminhos de paz, caminhos agradáveis, são caminhos onde você não encontrará. É o último texto, eu vou falar sobre isso. Olha, Provérbios 4:11. Eu te ensinei o caminho da sabedoria, guiei-te pelas veredas da retidão.
A sabedoria te fará andar por caminhos retos, ou seja, longe de pessoas problemáticas, más e perversas. A sabedoria te guiará pelas veredas dos justos e retos, e isso te proporcionará paz em todos os teus caminhos. Quando nós andamos com pessoas retas, quando nós andamos com pessoas mais sábias do que nós, querido, quando nós andamos com pessoas mais experientes do que nós, homens de Deus, mulheres de Deus que têm uma experiência para nos influenciar, nós poderemos trilhar caminhos de paz, irmãos. Queridos, é muito importante que vocês entendam essa questão. Por que a sabedoria, irmãos, ela é mais valiosa do que qualquer riqueza desse mundo? Porque os caminhos da sabedoria, queridos, são caminhos agradáveis de paz. Se você anda com os sábios, se você desfruta da companhia dos sábios, você será bem orientado. Eles te mostrarão o caminho que você deve trilhar, e isso fará com que os teus caminhos sejam agradáveis. Quando nós andamos com pessoas, querido, problemáticas, quando nós andamos com pessoas perversas, com pessoas ímpias, a tendência da nossa vida, querido, é nós mergulharmos em problemas, termos dor de cabeça. Eu tenho uma preocupação muito grande, eu sempre orei pelos meus filhos nesse sentido. Minha oração sempre foi essa: meu Deus, coloca homens e mulheres de Deus que influenciarão os meus filhos a andarem nos teus caminhos. Não deixa os meus filhos com amizades que vão influenciá-los por caminhos ruins. É essa a minha oração o tempo todo pelos meus filhos, querido. Terceiro motivo, porque a sabedoria é árvore de vida e todos os que se apegam a ela alcançarão vida, cura e felicidade. Ouça, querido, porque que a sabedoria é melhor do que todas as riquezas dessa terra? Porque a sabedoria, ela é árvore de vida, irmãos. E todos os que se apegam a essa sabedoria alcançarão vida, cura e felicidade. Provérbios 3,18, querido. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Aqui, querido, alguns comentaristas, eles fazem a conexão de sabedoria aqui com a árvore da vida, entende? Da vida. Eu discordo desse tipo de interpretação, irmãos, porque se você pegar o texto lá em Gênesis 2,9, quando ele fala da árvore da vida que estava no meio do jardim, no meu entendimento, as únicas vezes em que essa árvore é citada é aqui em Gênesis e depois lá em Provérbios. Se você, lá em Apocalipse, se você pegar o livro de Provérbios, você vai perceber que não é a árvore da vida, é a árvore de vida, entendeu? É diferente, na verdade. Essa árvore da vida está lá na Jerusalém celestial. Se você pegar o texto de Apocalipse 2,7, diz assim, olha: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, lá na Jerusalém celestial. Apocalipse 22, 1 e 2, diz assim, olha: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Veja, essa expressão árvore de vida era uma forma de representar, eles tinham isso como uma forma de representar a vida eterna, entendeu? Isso fazia parte da cultura do Antigo Oriente Médio. Agora, eu acho, querido, que a melhor forma da gente abordar esse texto, árvore de vida aqui, é olhando o uso que o próprio livro de Provérbios faz dessa expressão. E ele traz a ideia de cura, entendeu? Sim, se você pegar o texto, eu posso dizer o seguinte, olha, a árvore da vida, com certeza ela produz vida, é uma árvore de vida, ela produz vida. Mas a abordagem aqui no texto, mais repetitiva, é a ideia de cura. Olha só, se você pegar Provérbios 3,12, está escrito assim: a esperança que se adia, observe, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido
é a árvore de vida. A esperança que se adia, ela fere o coração. Mas quando o desejo, quando essa esperança é concretizada, isso é a árvore de vida. O desejo cumprido é a árvore de vida, ou seja, ele é cura. Irmãos, isso é interessante. Esses dias, eu tive uma experiência interessante com o Senhor. Eu fui para a rede para orar, liguei o sonzinho ali e tudo. Na hora que eu fui orar, me veio um pensamento assim muito ruim no coração. Eu pensei, meu Deus, eu vou colocar tudo de novo diante do Senhor. Eu vou repetir aqui pela milésima, não sei quantas vezes. E veio uma tristeza no meu coração quando eu pensei que eu ia orar tudo de novo outra vez, entendeu? E aí eu não consegui ir adiante. Mas na mesma hora, quase que automaticamente, querido, Deus encheu meu coração de alegria, irmãos. Veio 2 textos assim, rapidamente ao meu coração, que eu caí nas lágrimas assim e eu fui orar com gosto, sabe? Primeiro, me veio lá a parábola que o Senhor Jesus Cristo contou a respeito da viuvinha, que todos os dias estava batendo à porta do juiz ímpio. Irmãos, quando esse texto veio ao meu coração, eu não controlei as lágrimas. Eu vou me emocionar de novo. Eu não controlei as lágrimas, sabe? Porque ali eu sabia que era uma palavra para mim. Continua colocando tudo de novo. Continua insistindo. E eu meditando nessa palavra, repetindo ela na verdade, aí um outro texto veio assim muito rapidamente ao meu coração. Eu só não lembro onde é que está, irmãos. É quando o Senhor coloca vigia sobre o muro e Ele dá uma ordem para aqueles atalaias, né? Tipo assim, clamem, continuem clamando, não dê descanso a Deus, entendeu? Enquanto Ele não atender a oração de vocês. Eu tenho essa passagem em algum lugar, não lembro qual é ela aqui. Irmãos, mas isso quando veio no meu coração, querido, eu fui. Irmãos, eu chorava, que soluçava, chega, eu me tremia todinho. Sabe por quê, querido? A esperança que se adia, ela realmente tem o poder de adoecer o coração, sabe? De ferir o nosso coração. Por exemplo, foi o que me veio à mente, Senhor, são mais de 20 anos que eu oro pela conversão da minha família. São mais de 20 anos, irmãos, que eu tenho que colocar diante de Deus. E nesses últimos tempos eu faço isso todos os dias. E eu pensei, eu não vou orar por isso hoje. A esperança que se adia, ela adoece o coração. Mas o desejo cumprido é a árvore de vida, é cura. A árvore de vida aqui é usada como referência de cura. Agora veja, Provérbios 15:4, a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Mais uma vez, querido, a ideia é essa: a língua perversa fere o espírito, mas a língua serena traz cura para o espírito, entende? Dito isto, querido, me permita olhar esse mesmo texto em outras traduções, tá? Eu vou concluir esse pensamento a respeito dessa questão. A sabedoria, ela é a árvore de vida, e todos os que se apegam a ela alcançarão vida, cura e felicidade. Eu já li o texto, né? Agora eu vou ler o mesmo texto em outras traduções. Na NVI diz assim, olha, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Eu gosto muito, querido, eu não sei se é exatamente essa tradução, mas eu gosto muito da Bíblia, da Nova Bíblia Viva. Olha, a sabedoria é como uma árvore cujos frutos dão vida. Feliz é aquele que sempre come desses frutos. Há uma metáfora muito interessante aqui nesse sentido, querido. A sabedoria é como uma árvore que produz frutos. Esses frutos, eles dão vida e cura. Então, se você come desses frutos, você vai desfrutar de vida e cura, entendeu? Eu tenho uma preferência, irmão, por essa metáfora, entendeu? Mas olha só, há outra metáfora aqui. A sabedoria, ela é como uma árvore e os seus frutos dão vida e curam. Se alguém se achegar a ela, se alguém se apegar firmemente a ela, então essa pessoa desfrutará de vida e desfrutará também, querido, de felicidade. A ideia dessa sabedoria que produz vida, que produz cura, querido, tem a ver com viver bem. Eu chamaria isso de vida abundante, sabe? De viver uma vida abundante, de viver uma vida agradável,
onde nós desfrutamos de felicidade. Veja, querido, eu não estou dizendo que um sábio não passe por lutas, não é isso. Em nenhum momento eu vou dizer isso a vocês. Eu não vou dizer que um sábio não tenha problemas, ele tem. Eu não vou dizer a vocês que uma pessoa que alcance sabedoria não passe por crises, isso não seria verdade. A questão, querido, é que a sabedoria na vida de uma pessoa, ela te capacita a lidar com essas questões, a lidar com esses problemas e ainda assim manter a alegria do viver, ainda assim manter a felicidade de viver para Deus, entende? É aqui que eu quero chegar com vocês, querido, porque se a gente não tiver isso em mente, querido, uma coisa é você viver um problema e mergulhar de cabeça nesse problema, e quanto mais você tenta sair, mais você se afunda nele. Outra coisa é uma pessoa que alcançou sabedoria, que tem esse conhecimento da palavra de Deus e que sabe encarar os problemas da vida pela perspectiva divina, porque o conhecimento está aqui. Ou então é aquela pessoa, querido, que com a graça de Deus ele alcançou um nível de maturidade que ele sabe lidar com os problemas, ele sabe reagir aos problemas que lhe vêm, entendeu? Porque a pior coisa que tem, querido, é você não saber reagir aos problemas. Não há coisa pior na vida quando você está diante de uma situação e você age imaturamente, você age explosivamente, sem pensar, sem raciocinar, sem colocar a cabeça no lugar, entendeu? Sem ponderar as situações. Você age por impulso. Acho que essa é a palavra mais específica aqui que eu quero encontrar, entendeu? Não tem coisa pior do que isso. Essa reação automática, entendeu? Sem ponderar a situação, sem pensar, você vai tomando decisões, e quanto mais você toma decisões, quanto mais você faz coisas, mais a situação piora para você. A sabedoria, ela vem para nos ajudar a encarar esses problemas, querido. Se nós não conseguimos evitar, nós pelo menos saberemos como lidar com eles. Um sábio não se desespera diante do problema, da crise, entende? Ou porque conhece a Deus e a sua palavra, ou porque alcançou a maturidade de lidar com os problemas da vida sem se desesperar. Seja qual for a atitude, todas elas são louváveis, querido. O que não vale, irmãos, é a gente agir por impulso, tomar decisões erradas, fazer escolhas erradas e depois estar aí morto e arrependido porque fez isso e aquilo, disse isso e aquilo. Esse é o nosso problema, querido. E o nosso desafio é exatamente alcançar e buscar no Senhor essa sabedoria que vem pelo conhecimento da palavra, buscar no Senhor para aprender com as... E aqui, querido, novamente, a gente chega nessa experiência, nessa sabedoria que é vivencial, que é experimental, seja pelas circunstâncias que nós vivemos, seja pela disciplina do Senhor nas nossas vidas em algumas situações, seja também, querido, aprendendo com os outros. Na verdade, o verdadeiro sábio é aquele que aprende com a experiência dos outros. Entende? É muito melhor aprender com as experiências dos outros, irmãos, do que quebrando a cara e se levantando. Por último, querido, para encerrar, eu não diria que este é exatamente um benefício da sabedoria, mas um princípio a ser levado em consideração. Qual é a questão aqui? Se o nosso Deus fez uso da sabedoria na criação, como nós poderíamos não a desejar? Como nós, querido, não deveríamos buscá-la incessantemente? Olha o texto. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem na verdade, e as nuvens destilam um orvalho. Sabe, quando, por ler tanto Lloyd Jones, né, eu já adiantei. Eu imagino que alguém pergunte assim, olha, mas não foi dito que a sabedoria nessa abordagem seria equivalente a mandamento, né, a obediência ao mandamento? Como justificar tal sabedoria aqui? Porque veja, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam um orvalho. Sabedoria aqui, querido, daria para se entender como se ela não fosse aqui a obediência ao mandamento. Mas deixa eu te mostrar uma coisa interessante, irmãos. Olha, eu não cheguei a uma conclusão a respeito desse versículo aqui, se sabedoria aqui equivale a mandamento. Mas mesmo não chegando a esse tipo de conclusão,
acredite, eu vou te mostrar que nós não precisaríamos de nenhum contorcionismo interpretativo para realizar essa dedução de que sabedoria aqui é mandamento. Vou te mostrar. Se você for para o primeiro capítulo de Gênesis, nós veremos lá que Deus criou o universo a partir do nada, né? O pessoal usa uma expressão que eu nem sei se é essa mesmo, né? Ex nihilo, criar a partir do nada. Quando você chega no versículo 3 de Gênesis 1, está escrito assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Não vou entrar no mérito do texto, mas de maneira geral, ainda não existia luz, e Deus deu uma ordem. Haja é um verbo aqui, tá bom, queridos? Deus deu uma ordem, um mandamento: haja luz, e a luz veio à existência. Então eu poderia interpretar a sabedoria nesse texto como um mandamento, sim, também, entendeu? Eu não descarto essa interpretação, querido. Entretanto, eu prefiro aqui, eu acho que talvez seja mais sábio, nesse caso, interpretar a sabedoria como se fosse um atributo divino. Assim como Deus é justo, Ele é bom, Ele é soberano, Deus também é sábio, entendeu? O que nós precisamos considerar é que Deus usa a sabedoria para a concretização dos seus planos. E a pergunta que vem é: não deveríamos nós, limitados no nosso conhecimento, desejar ardentemente alcançar essa sabedoria e por ela pautar a nossa vida e os nossos caminhos? A mensagem que tem é essa aqui, entende? O que eu estou querendo dizer a vocês, querido, é que nós devemos buscar sabedoria. Se Deus usou sabedoria para estabelecer, para fazer para a criação, quanto mais nós deveríamos buscar sabedoria, querido, e por ela pautar a nossa vida. Novamente, o que é sabedoria? Sabedoria, querido, primeiro é esse conceito de você conhecer a palavra e ajustar a sua vida a ela, viver por meio dela. A outra coisa, aqui no nosso contexto, sabedoria é essa vivência prática que nós vamos aprendendo com o dia a dia, com as nossas experiências, com as experiências das pessoas ao nosso redor, ou que isso vem através de livros, essa experiência, ou que nós buscamos ao Senhor. Lá em Tiago diz: se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar, entendeu? Então é algo que a gente pode buscar no Senhor, sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida, para lidar com os problemas da vida, sabedoria para lidar com as pessoas, querido, com as circunstâncias que a gente vive. Nós devemos buscar isso, irmão. Sabedoria para viver a palavra, sabedoria para viver sempre na presença do Senhor, sabedoria para escolher os amigos com os quais nós conviveremos e com os quais nós compartilharemos a nossa vida. Tudo isso, irmãos, a gente pode buscar no Senhor, tudo isso a gente pode exercitar no dia a dia. Meu desejo, irmãos, é que a gente busque essas coisas. Eu falo mais para mim do que para vocês, diante de Deus. Eu reconheço a necessidade disso na minha vida. O bom de estudar, querido, é porque isso abre a minha mente para muitas coisas, sabe? Abre a minha percepção para as coisas que a gente vai deixando. Olha, essa decisão que eu tomei na minha vida de escolher pessoas com as quais eu vou abrir a minha vida, pessoas que estão sempre um nível acima de mim, isso faz muito tempo, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, encerrando isso aqui. Às vezes eu vejo na igreja, querido, uma situação que me deixa triste, sabe? Com relação à amizade, eu vou encerrar sobre isso aqui. E talvez eu repita isso em uma outra situação. Nós precisamos ser sábios, querido, em relação a essa questão de amizades na igreja. E saber as pessoas que nós escolhemos para nos relacionar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Biblicamente, quando você olha para a vida de Jesus, Ele sempre andou cercado por multidão. Havia uma multidão que acompanhava por onde Ele ia. Fora da multidão, havia um grupo de mais ou menos 70 pessoas que Ele encaminhou uma vez para um discipulado, pessoas que Ele trabalhou e depois enviou essas pessoas para pregar o Evangelho. Entre a multidão tinha os 70. Entre os 70 tinha os 12 apóstolos, que conviveram 3 anos e meio com eles. E dentre os 12, ele tinha 3 pessoas íntimas dele. Então você pode ter certeza, querido, que é algo para se aprender na vida. Há as pessoas que nós convivemos, há um grupo mais próximo com os quais nós convivemos constantemente, há um outro grupo bem mais próximo ainda, mas há aqueles, irmãos, com os quais nós vamos conviver mais. Se Jesus, o próprio Cristo, adotou essa postura, por que nós não adotaríamos essa postura, irmãos? Você consegue entender isso?
Eu não entendo, querido, esse tipo de crítica, sabe? Eu não gosto de panelinha, é verdade isso. Não gosto de panelinha, nunca gostei. Não é bom para a igreja. Mas ao mesmo tempo, querido, eu não posso privar as pessoas de ter os seus amigos mais chegados. É normal isso, irmãos. Eu lido com todos vocês, normalmente, tranquilamente, converso, brinco e tudo. Mas dentre vocês tem aquelas pessoas com as quais eu sou mais chegado, que eu me identifico mais. E se um pastor não pode se dar esse luxo, se você não pode se dar esse luxo, irmãos, então o que é a vida cristã na verdade? Porque se você olhar para Jesus Cristo, ele tinha essas pessoas. Está lá, Pedro, Tiago e João, os amigos íntimos de Jesus. Em muitas circunstâncias só eles estão presentes. Os 12 estão por lá, mas eles são aqueles íntimos, aqueles que são chegados de Jesus. Então, já que nós estamos falando de sabedoria, a gente precisa ter sabedoria para isso, entendeu? E se você, querido, se sente excluído, sabe, sei lá, das amizades, às vezes o problema é você mesmo e não as pessoas. Não é segredo para ninguém, irmãos, aqui na igreja. Eu convivo com a Cleide desde quando eu comecei. De todas vocês que estão aqui, a Cleide é a única que está aqui desde o começo, aqui na sala da minha casa. Mas eu não tenho com a Cleide a relação que eu tenho com Alex e Bianca. É lógico, a Cleide tem a família dela para lá, entendeu? Ela vive uma outra realidade. Eles sempre estiveram mais próximos da gente, mais presentes na nossa vida. Então nenhum irmão da igreja tem acesso à minha vida como esse casal tem. E eu digo, são filhos na fé, trato como filhos. Então a gente precisa separar. Irmão, se você não souber separar isso, querido, se você sentir ciúme disso, querido, você está perdendo seu tempo. Quer uma dica, irmãos? Agora não, porque está esse negócio de isolamento e tudo, mas, irmãos, quer ser íntimo do pastor? Vai para casa, meu irmão. Eu não ando na casa de ninguém quase, querido. Eu não frequento a casa nem deles. Acho que a casa que eu menos frequento na igreja é a casa do Alex e da Bianca. Eu não vou lá quase. Eu gosto do Júnior. A mente dele é muito parecida com a minha. Mas eu evito o máximo andar aqui na casa do Júnior, sabe por quê? Porque o Júnior é o dentista da cidade. E as pessoas vão olhar assim, o pastor vive na casa do dentista, né? Interesseiro, porque eu já fui acusado disso. Eu evito, eu até me privo dessas amizades por causa disso. Agora, se for lá para casa, irmão, aí as portas estão abertas para qualquer um de vocês. Pode ir, entendeu? Não há nenhum problema, querido. O pastor não vai ficar atrás de vocês, jamais. Não é meu papel. Eu vou quando me chamam. Eu vou quando preciso de ajuda. Eu não vou só por ir, irmãos. Não vou na casa de ninguém. Eu não visito ninguém nesse sentido, entendeu? A não ser que eu tenha a agenda marcada com a pessoa. Por quê? Para evitar problemas, para evitar comentários. E isso, irmãos, porque as pessoas não aprenderam a lidar com relação às amizades. Elas têm dificuldade de separar as coisas. E nós precisamos de sabedoria para isso, irmãos. Essa é uma palavra que eu vou trazer quando tiver todo mundo aqui, querido, para ver se a gente aprende um pouco de sabedoria com relação a essa questão das amizades. Então, querido, eu quero encerrar essa mensagem com vocês dizendo: busque sabedoria, irmãos. Busque sabedoria. A sabedoria para se relacionar com as pessoas, para encurtar a distância e não para separar umas das outras, entende? Esse é um dos assuntos que nós vamos trabalhar bastante em Provérbios, irmãos. Vamos trabalhar bastante isso, tá bom? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, te bendizemos, te damos graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua presença, Senhor, e de podermos cultuar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigado por esse tempo na Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui, Senhor. Oro por aqueles que não vieram. Espero que com a ministração postada no YouTube eles sejam abençoados também, Senhor. E que como igreja possamos crescer em sabedoria diante de Ti. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.